Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar e você já sabe que é bem-vindo e bem-vinda. O programa é feito para você que escolhe nos assistir nessa faixa de horário. Aproveita a oportunidade, já vai entrando em contato para fazer sua pergunta, para deixar a sua sugestão de tema para as nossas próximas entrevistas no 0 Operadora 11 3337 5886. Você também participa por todas as nossas redes sociais. Vocês já sabem os caminhos, mas eu vou reforçar aqui. As minhas redes sociais são facebook.com/Denise Luque, é uma fanpage, aproveita, segue o perfil. Quase todos os dias tem uma postagem interessante por lá também, um pouquinho dos bastidores. E no Instagram, @Denise Luque. Você também participa pelas redes sociais da emissora e fica por dentro do que acontece, não só aqui no Consulta ao Doutor, mas em toda a nossa programação, que é maravilhosa e vai te ajudar. Hit TV, lá no Hit TV Oficial, lá no Facebook. O YouTube é Hit TV, então você se conecta no YouTube. Se estiver num cômodo que não tem televisão ou está fora de casa, quer continuar assistindo a nossa programação, você consegue. Tem transmissão ao vivo de todo o nosso conteúdo e depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Se inscreva e ative as notificações, tá bom? E o Instagram, @TVHit, também tem um pouquinho de bastidores, chamadinhas para os programas, e aí você fica ligado em toda a nossa programação aqui da HIT. Para dar o pontapé inicial no nosso bate-papo, tem VT de abertura, e aí você vai saber qual é o nosso tema do dia. Vamos lá. A dor neuropática é um dos tipos de dor crônica que afeta o sistema nervoso central ou o sistema nervoso periférico. A enfermidade acomete 10% da população mundial e vem aumentando nos últimos anos. No programa de hoje, vamos conhecer os novos tratamentos para dores neuropáticas. O Consulta ao Doutor já está no ar. E para tirar todas as nossas dúvidas, para nos ensinar sobre as dores neuropáticas e os tratamentos, o Dr. André Mansano é o nosso convidado. Ele é médico intervencionista da dor. Doutor, estava com saudade de te entrevistar já. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Também estava com saudade, Denise. Doutor, vamos começar então explicando. Quem está em casa e vê o Dr. André aqui já sabe, né? As suas perguntas vão ser sanadas, você vai ser ajudado de alguma forma aqui com informação de qualidade. Aquela história de, vou sentir dor para sempre, tem tratamento, tem alternativas e tem médico como o Dr. André trabalhando para levar o melhor tratamento para quem sofre com dor crônica, né? Para começar, explica para a gente, doutor, o que são as dores neuropáticas? Bom, esse conceito é muito importante. Então, nós temos basicamente dois tipos de dores. Eu vou falar o nome técnico, aí eu vou explicar o que são cada uma. Uma é chamada de dor nociceptiva, nome feio, e outra é chamada de dor neuropática. O que é a dor nociceptiva? É a dor que a gente mais conhece, é a dor do machucado, digamos assim. Então vamos usar um exemplo de uma queimadura no dedo. Então o fogo aumenta a temperatura no dedo, os receptores de dor interpretam aquilo como dor, né, como algo perigoso, levam essa informação até outro neurônio que fica lá na medula. Esse neurônio da medula leva até o cérebro e lá no cérebro isso é interpretado. Está queimando o dedo, está doendo, a dor é de tal intensidade, está pegando toda a extensão do dedo. Para quê? Para gerar um comportamento protetor, ou seja, para eu tirar a minha mão do fogo e para nunca mais colocar a minha mão no fogo. Então essa dor, ela é uma dor protetiva, é um sistema de proteção que nós temos. A dor neuropática ela é completamente diferente. Ela é causada por uma disfunção, ela é causada por uma lesão ou um machucado no próprio sistema que carrega a informação dolorosa. Então ela é muito mais complexa, até de ser interpretada pelo paciente. Muitos pacientes não conseguem dizer como que é a dor. E ela é muito mais difícil de diagnóstico e também ela tem tratamentos mais delicados, o tratamento é um pouquinho mais difícil também, né? Então, basicamente, essa é a diferença entre dor nociceptiva, que é a dor do machucado, e a dor neuropática, que é causada por um problema no próprio sistema que percebe a dor, nos próprios nervos que carregam as informações dolorosas. Você deu dois exemplos.
dor na coluna provocada, por exemplo, por ter se utilizado de maneira incorreta para carregar um peso maior do que a pessoa aguenta. Essa também é aquele primeiro tipo de dor que você fala que é de proteção? Isso, aquilo deveria ser, se acontecer dor nessa situação, muito provavelmente é uma dor de fundo muscular. Ela também é uma dor protetiva, né? Ela vem do músculo, é uma dor de machucado também. E aí a dor neuropática é sempre... O médico, quando a gente chega no consultório, ele sempre dá esse nome pra gente? Ou tem outros nomes para essa dor? Não, é sempre dor neuropática, né? Tá. Bom, a gente pode chamar de neuralgia, de nevralgia, Isso. né? Mas tudo derivado da palavra nervo, né? Tá. Então, tudo deriva disso. Perfeito. Quem está mais suscetível às dores neuropáticas? Tem isso? Tem. Então, por exemplo, a causa mais comum de dor neuropática em adultos é o diabetes mellitus, né? Então, o diabetes, que é caracterizado pelos altos níveis de açúcar no sangue, eles acabam afetando vários órgãos, né? Então, a gente sabe que prejudica a visão, a gente sabe que prejudica os rins, a gente sabe que prejudica a circulação de forma geral e também prejudica os nervos. E, infelizmente, os nervos, eles têm uma característica que é muito ruim. Ele tem uma capacidade de regeneração ruim. É diferente da pele, que a gente corta, aquilo cicatriza sem maiores problemas. Muitas vezes, no processo de cicatrização dos nervos, ele acaba ficando disfuncional, ele acaba não funcionando direito e aí causando muitas dores, né? Adianta tomar um analgésico para esse tipo de dor? Adianta, né? Então, assim, agora, a dor neuropática, ela tem tratamento um pouquinho mais específico do que as dores convencionais. Então, por exemplo, analgésicos comuns, que são aqueles encontrados na farmácia, sem necessidade de receita médica, eles costumam ser ineficazes para dores neuropáticas, né? Assim como alguns analgésicos mais fortes, até a morfina, pelo seu mecanismo de ação, ele também costuma ser ineficaz para a dor neuropática. Quais são os medicamentos mais eficazes? São da classe dos anticonvulsivantes, né? Não porque o paciente tem convulsão, não é isso. E é importante que o paciente entenda isso. Então, quando nós utilizamos o anticonvulsivante para convulsão, nós o fazemos por quê? Porque a convulsão é um neurônio que está sendo excitado, disparado, quando não deveria, né? O anticonvulsivante vai lá e acalma esse neurônio. Da mesma forma, as dores neuropáticas também são causadas por impulsos dos neurônios que não deveriam estar acontecendo. E o mesmo anticonvulsivante vai lá e consegue, ao menos parcialmente, estabilizar aquele neurônio. Então, quando a gente fala de dor neuropática e tratamento com remédio, os medicamentos devem ser da classe dos anticonvulsivantes. E o paciente tem que saber isso, né? Porque ele vai ler a bula, ele vai dizer, o médico errou. Vai ler a bula, vai perguntar para o seu vizinho, nossa, mas o fulano de tal toma isso, mas é para epilepsia. Ele toma isso porque tem convulsão, né? E ele acaba parando de tomar porque ele não vê sentido naquilo. Então é importante que o médico explique para o paciente o objetivo e o mecanismo daquele medicamento. Aquilo vai ajudar o paciente a manter o tratamento, que a gente chama de manter a adesão ao tratamento. Toma por longo período, porque esses também são remédios, acredito eu, mais delicados no manejo, né? Não é um simples analgésico que tomou e aí você toma enquanto tem dor, depois você para de repente. Acredito que seja mais, pelo menos quando a situação é uma epilepsia, por exemplo, os médicos sempre reforçam a necessidade de acompanhamento, inclusive, quando vai parar de tomar ou mudar o remédio. Não, perfeito. Ele é mais delicado mesmo, não é à toa que ele precisa até de uma receita especial para que possa ser comprado na farmácia, né? Agora sim, quando a gente pensa em tratamento medicamentoso da dor neuropática, a gente está cuidando da dor em si. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que tentar identificar a causa disso, né? Então, por exemplo, voltando no exemplo mais comum, que é a neuropatia diabética. Se o paciente tem uma dor neuropática, e aí normalmente ele tem dor nos pés ou nas mãos, por conta do diabetes, vai ser fundamental controlar o diabetes. É fundamental.
Não adianta se contentar com açúcar no sangue de nível 200, por exemplo. Não, tem que ser controlado de forma adequada. Tem que trazer os níveis de açúcar no sangue para a normalidade. O que acontece? O paciente, quando faz o diagnóstico de diabetes, ele está lá com 400, 500 de glicemia, que é o termo para açúcar no sangue. E aí ele abaixa para 200, ele está feliz da vida. Poxa, era 400, está com 200? Não, não é para estar feliz. Feliz é abaixo de 120, é 110. Então precisa controlar a causa da neuropatia. Nem sempre é o diabetes. Às vezes, por exemplo, isso não é raro, não há como controlar mais isso. Eu já tive pacientes que tiveram uma exposição a veneno da agricultura, que causou a dor neuropática, né? E aí você precisa perguntar isso de forma ativa, senão você não descobre. Viu, esse caso foi muito emblemático. Você já teve exposição a algum veneno, alguma coisa assim? Nossa, eu trabalho na lavoura desde que eu tenho 5 anos e eu saía pingando de veneno. Naquela época que não tinha muita proteção. Então, não adianta mais eu pensar na causa, porque isso já foi feito. Aí eu tenho que tratar a dor em si, né? No caso específico do diabetes, você falou algo que é muito importante a gente ressaltar. Diabetes é uma doença silenciosa, né? Muito. Então, quando a pessoa descobre mesmo, está muito desregulado. E às vezes ela só vai descobrir porque teve um apagão na visão, ou não está mais sentindo os pés, né? Não tá sem sensibilidade. Isso é muito grave. E até eu sempre conto isso aqui, uma pessoa que eu conheci falou que estava tudo sob controle, o diabetes dele. Mas enquanto? Não sei, mas não tem um apagão na visão há muito tempo. Né? E aí, quando começou a fazer a ponta do dedo lá para ver como é que estava realmente... Não tinha muita oscilação, mas estava lá em cima o nível, né? Então, em algumas pessoas, um pico mais baixo, né, vai gerar um problemão. Para outras, a coisa vai se arrastar, mas o problema chega lá na frente, Chega lá na frente, a conta chega lá na frente. Isso tudo pode ir acumulando. Como é que você... O paciente primeiro, ele chega até você porque está com a dor, às vezes, e aí no seu trabalho você diagnostica o diabetes. Isso. Ele vai ter que ir para o endócrino. Quando ele chega para mim, ele já vai ao endócrino. Tá. Né? Ele já chegou para mim, no meu consultório, com 10, 20, 30 anos de história de diabetes. Né? Então, ele já está sendo acompanhado. Pode ser que ele tenha começado a ser acompanhado de forma tardia. Né? E quando a gente fala do diabetes do tipo 1, que é, entre aspas, o que acontece na criança, isso é ainda mais delicado. Por quê? Porque a criança é muito mais difícil de controlar, ele passa por um momento que é a adolescência, que é um momento de muita inconsequência, digamos assim, onde ele, desculpa o termo, chuta o pau da barraca, e aí ele vai começar a cuidar só depois que ele ficou um pouquinho mais velho. E aí a conta chegou e a gente tem que controlar aquilo que já foi causado. Maior tempo de exposição à doença também, né? Exatamente. Mesmo quando há o controle em todas as fases. Exatamente. Não tem jeito, precisa cuidar. Então tem um checklist de médicos que o paciente precisa se manter atualizado ali, fazendo exames, checando. E o médico intervencionista da dor pode ser um dos médicos que vai ajudar quando essas pontas vão aparecendo, né? Exato. Quando você fala tem algo que é diferente de um tratamento de dor neuropática e desses novos tratamentos que a gente vai conversar hoje? Se é um paciente diabético ou se não é? Tem, porque assim, a dor neuropática, ela pode afetar vários nervos ao mesmo tempo e eventualmente ele pode afetar um nervo só. Exemplo, existe um nervo que passa perto da virilha, que quando o paciente faz uma cirurgia para hérnia inguinal, aquilo pode ser lesionado. A gente chama isso, o termo é mononeuropatia, é um problema em um nervo. Aí a gente pode atacar, entre aspas, aquele nervo específico. O diabetes em si, ele afeta vários nervos, né? Então a gente precisa de tratamentos mais globais, não adianta pegar um nervinho só. Então, dependendo da dor neuropática, a gente consegue ser mais preciso ou atuar de forma um pouquinho mais geral. Você falou aí de né, toda cirurgia tem riscos, aí precisou fazer essa cirurgia aí da hérnia e como consequência houve ali uma lesão, não é um erro, faz parte do combo da cirurgia, Exato. Do risco cirúrgico. Com outras cirurgias também pode acontecer a mesma coisa? Pode. Então, assim, a gente tem algumas cirurgias que são emblemáticas, né? Cirurgias de mastectomia, retirada de mama, são cirurgias que costumam
ter mais chance de causar dor no pós-operatório, e isso pode ficar crônico, digamos assim. Cirurgias do tórax também, por quê? Porque abaixo de cada costela passa um nervinho chamado nervo intercostal. E para o cirurgião chegar até o pulmão, ele precisa cortar aquela região. Pode machucar esse nervo. A cirurgia da hérnia inguinal também, como eu disse anteriormente, e aquelas pacientes que fazem múltiplas cirurgias para endometriose. O que acontece? Existem nervos também que passam no abdômen, que eles sempre passam entre algumas camadas musculares. E onde o cirurgião faz a incisão, seja a cirurgia convencional ou seja a cirurgia por vídeo, que coloca aquelas câmeras, pode, de duas uma, ou lesionar o nervo diretamente, que é impossível de enxergá-lo, tá? Ou eventualmente a cicatrização dessas camadas musculares podem comprimir o nervo. Nós chamamos isso de síndrome do encarceramento nervoso. E isso também causa bastante dor, né? Então toda cirurgia pode causar dor. Algumas são mais propensas a isso, a gente já sabe quais são. Cesárea. Cesárea também pode pegar um nervinho que passa no abdômen. Não é tão frequente, mas pode acontecer. Tá. Você falou da cirurgia da mama, nesse caso, é quando há um câncer, ou mesmo se há redução mamária, ou se há um explante, que hoje muito tem acontecido, né? Mas muito mais quando é câncer, né? Principalmente quando tem que mexer na axila. Porque às vezes o câncer de mama, ele acaba afetando alguns linfonodos, alguns gânglios que ficam na axila. E o cirurgião tem que mexer naquilo, tem que retirar. E ali é repleto de nervos. Então a gente chama isso de esvaziamento axilar, que é tirar esses gânglios. Quando tem que fazer isso, a chance de ter dor é ainda maior. Mas com certeza é muito mais comum na cirurgia para câncer do que na cirurgia estética puramente. Aí é bem raro mesmo, embora possa acontecer. E aí o que faz? Só começa a tratar quando tiver a dor? Ou você já pode, através de um acompanhamento, um segmento depois dessas cirurgias, saber se houve ali algum problema ou não? O mais interessante é prevenir, né? Sempre, né? Então, o que a gente sabe? Isso é muito interessante. Se o paciente tiver muita dor no período pós-cirúrgico imediato, no dia seguinte, ele tem mais chance de ter dor crônica. Né? Então, tratar a dor já nesse momento é muito importante. Tá? Se o paciente estiver ansioso, ele tem mais chance de ter dor pós-operatória. Então, tratar isso também. Tem um trabalho antigo que é muito interessante. O trabalho foi publicado em 1965, na revista mais importante de saúde do mundo, chamada New England. O trabalho é extremamente simples, extremamente elegante. Os pacientes foram submetidos a cirurgias de abdômen, cirurgias grandes. Eles dividiram em dois grupos esses pacientes. Um grupo, eles fizeram um tratamento, entre aspas, convencional, uma consulta procedimento pré-anestésica convencional. E no outro grupo, ele explicou para o paciente, de forma um pouquinho mais delicada, que ele poderia sentir dor, mas que se ele sentisse dor, teria tal alternativa, tal medicamento, que não era para ele se preocupar, coisa do tipo. Só essa explicação foi capaz de diminuir a ocorrência de dor pós-operatória. Eu valorizo muito esse tipo de abordagem. E eu sei que você também, porque a gente fala bastante aqui Sim. do impacto psicológico, da dor, né? E tanto a parte psicológica provocando a dor, quanto a dor interferindo nessa questão Exato. também. Essa Exato. via de mão dupla que a gente sempre conversa aqui, dar, né, ouvido ao paciente. Eu sei que você faz esse trabalho brilhantemente. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, doutor, quando o paciente chega até você, a gente já comentou aqui outras vezes, né? Muitas vezes ele diz assim, doutor, é a última tentativa aqui de eu sanar essa dor, de eu tentar melhorar, porque eu já decidi que eu vou ter que abraçar essa dor para sempre, que ela não vai melhorar. Se melhorasse um pouquinho, doutor, já era uma vitória para mim, porque a gente sabe que pode ser que não seja possível zerar a dor, mas se melhora a qualidade de vida, a pessoa fica muito feliz, né? Quanto importante isso é também nessa escuta, de explicar. Não é a última alternativa, nós temos aqui, ó, todas as cartas na mesa. Eu acredito que só isso
abrir ali tudo para o paciente, já vai melhorar. Tira aquele peso das costas. Parece que você ajuda a pessoa a carregar um pouquinho daquela dor. Queria que você explicasse um pouquinho enquanto eu chego até lá, por favor. Tá. Bom, isso de fato é muito importante, né? O paciente saber, ter a noção de quais são as etapas possíveis para controlar aquela dor. Então, mesmo que eu vá indicar um tratamento específico, é importante que o paciente conheça todos os outros tratamentos. E eu costumo falar e explicar todos os tratamentos e dizer assim, olha, eu não estou indicando todos esses tratamentos. O mais indicado nesse momento é fazer isso. Mas eu quero que você saiba que existem outras possibilidades caso esse tratamento que nós estamos começando agora não funcione. Porque isso vai ajudar o paciente a não perder as esperanças, que é uma das grandes causas de sofrimento. Próximo bloco tem mais bate-papo, eu estou te esperando para entender mais sobre os novos tratamentos para dores neuropáticas e, claro, eu sempre conto com a sua participação. Até já! Nós estamos de volta hoje falando sobre os novos tratamentos para dores neuropáticas. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. André Mansano. Ele é médico intervencionista da dor, explica tudo para nós. Você já sabe, né? O programa é feito para você e com a sua participação. Então ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Também pelas nossas redes sociais. Eu vou falar as redes sociais da emissora, para que você possa seguir, curtir e aproveitar todo o nosso conteúdo, tá? No Instagram, @TVHit, no YouTube, Hit TV e no Facebook, Hit TV Oficial. Vai lá no YouTube, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, que vale muito a pena. Doutor, sentir dor não é legal. Não. E na hora de buscar o tratamento, muitas vezes a pessoa quer um tratamento que possa... Doutor, não tem algo que você mesmo possa fazer aqui, agora, já para aliviar? Nem sempre é dessa forma, né? Você tem uma escadinha para ir subindo do tratamento? Depende do caso, como é isso? Tenho. Eu costumo dizer que quem tem dor tem pressa, né? Para aliviar a sua dor. Mas, de fato, quando a gente fala de dor, e especialmente dores crônicas, nós temos uma escada a seguir. O termo é justamente esse. Então, a gente sempre vai escolher tratamentos menos invasivos e apenas caso esses tratamentos não funcionem, nós vamos optar por tratamentos mais invasivos. Então, sempre daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo. Sempre daquilo que oferece menos risco ao paciente, porque todo procedimento tem risco, para aquilo que oferece mais risco ao paciente. E também partindo daquilo que é mais barato para aquilo que é mais caro também, né? Porque às vezes isso custa para o paciente, né? Então isso é muito importante. Mas é importante que o paciente conheça toda a escada, né? É importante que ele tenha um panorama geral para ele saber em qual posição que ele está. Senão, aquilo que eu falei antes do comercial, ele perde a esperança. Ele começa um tratamento, que entre aspas é mais simples, começa a não funcionar e fala, agora não tem mais o que fazer. E às vezes não volta até você, né? Esse é um erro muito comum. Não volta. Porque quando o paciente não volta até você, você perde a chance de oferecer para ele o próximo passo. Exatamente. Mas ele precisa conhecer, então, esses passos. Perfeito. Ele conhecendo, a chance dele voltar e dizer, ó, doutor, esse aqui não deu certo, não me adaptei. Tem várias nuances aí, Sim. né? De por que um medicamento não funciona, um tratamento não funciona. Aí ele volta e busca. Eu sei que é difícil dar essa orientação de longe, mas eu vou fazer a pergunta da Raimunda, de Mauá, aqui em São Paulo. Ela conta que tem pressão alta, toma remédio de 8 em 8 horas, acredito que seja para pressão. Porém, às vezes, quando durmo, acordo com muita dor na nuca durante a madrugada e a pressão está controlada. E ela está bem. O que pode ser isso? É uma boa pergunta, Raimunda. Então, assim, normalmente, pressão alta não traz sintoma, né? Não está causando dor nenhuma. Então, não ache que a presença da dor signifique que a pressão esteja alta e tampouco que a ausência de dor signifique que a pressão esteja normal. Para controlar a pressão é fundamental medi-la com frequência e ajustar o medicamento. Bom, mas agora falando de dor no pescoço, a causa mais comum disso é um problema que a gente chama de artrose na coluna cervical. O que acontece? Entre cada vértebra, nós temos duas articulações, uma de cada lado. E essas vértebras, elas têm cartilagem
como outra qualquer, essas articulações, como tem a do joelho, como tem a do quadril, etc., elas estão sujeitas a processos de artrose, de degeneração também. Então, o típico é o paciente piorar suas dores quando ele mexe o pescoço. E, eventualmente, talvez você esteja dormindo e quando você vai mexer o pescoço, isso esteja causando dor. É a principal hipótese, é claro que eu não posso afirmar com certeza sem te examinar, mas é uma das causas mais comuns. Rafael, de Recife, conta que fez uma cirurgia de ressecção do colo vesical. Será isso? Até hoje, 5 anos depois, sente dores na região. O que fazer? Tá. Rafael, né? Rafael. O Rafael, pelo que eu entendi, o colo vesical seria o colo da bexiga, né? Então, teve algum problema na bexiga que teve que fazer uma cirurgia. E, obviamente, todo órgão que nós temos, ele tem inervação. Ele é inervado para que a gente consiga sentir o que está acontecendo com o órgão. Quando isso se torna crônico, nós temos algumas possibilidades. Uma bem interessante é o que a gente chama de bloqueio do plexo hipogástrico superior. Nome feio. O que acontece? Os órgãos pélvicos, incluindo a bexiga, eles são inervados por esse emaranhado de nervinhos que ficam ali perto da coluna. E nós conseguimos, através de uma agulha, guiado por um raio-x no centro cirúrgico, injetar uma substância anestésica e anti-inflamatória ao redor desses nervinhos que inervam a bexiga. Isso já é um tratamento um pouquinho mais agressivo, além da medicação que eu já imagino que você esteja tomando. Vou seguir aqui com a participação do público, doutor. Vou fazer uma sequência aqui. Regis, de Belo Horizonte, Minas Gerais, pergunta como que funciona o tratamento do nervo ciático. Entra nesse tipo de dor que a gente está falando aqui hoje? Entra, Regis. Então, assim, o nervo ciático, que é o nervo que desce pela parte de trás da perna, ele é formado por alguns nervinhos que saem da coluna, né? Então, a gente chama isso popularmente de nervo ciático quando tem uma hérnia de disco que comprime aquele nervo que sai da coluna e vai formar o nervo ciático. Ele também é uma dor neuropática porque está comprimindo o nervo. E aí o tratamento ele é bem, entre aspas, consagrado às suas etapas. Primeiro, fisioterapia. Quando? Sempre. Fisioterapia, tá? Medicamentos para que você tenha até conforto durante a fisioterapia. Se isso não trouxer o alívio que você precisa, a gente então evolui um pouco no tratamento, na invasividade do tratamento. Passo seguinte são bloqueios, infiltrações com anestésicos e anti-inflamatórios ao redor desse nervo que está sendo comprimido. Nós temos possibilidade hoje até de retirar um fragmento desse disco intervertebral que está comprimindo o ciático através de uma agulha. E, em último caso, nós temos a cirurgia convencional ou a cirurgia endoscópica, que também vai visar retirar o fragmento da hérnia que está comprimindo o nervo. A sequência básica é essa. Elaine, também de Belo Horizonte, Minas Gerais, conta que fez uma cirurgia de salpingectomia. Retirou óvulo e tubas uterinas. Ovário e tubas uterinas, perdão. Ele sente muitas dores abdominais. Isso pode ser por conta da cirurgia? Pode. Então, assim, uma das causas mais comuns dessa cirurgia seria a endometriose, por exemplo, né? Claro que precisa saber o quadro específico, né? E aí, o que pode estar acontecendo? Várias coisas podem estar acontecendo. Uma delas, a endometriose, se for o caso, não foi totalmente curada, não foi totalmente retirada. Isso pode causar dor. Outra coisa que pode acontecer, onde se manipula cirurgicamente qualquer região do corpo, se forma cicatrizes. Isso é impossível que aconteça o contrário. Se a gente cortar a pele, forma cicatriz. Se a gente manipular os órgãos internos, também formam cicatrizes. E muitas vezes formam o que a gente chama de aderências abdominais. Então, por exemplo, o intestino pode aderir uma alça intestinal na outra e isso causar bastante dor. E outra coisa que pode acontecer, que eu falei no início do programa, é a lesão de algum dos nervinhos que passam na parede abdominal, no abdômen propriamente dito, né? Então é preciso avaliar basicamente essas possibilidades como causa de dor. Doutor, você falou de aderências e hoje já está bem estabelecido, até popularmente o pessoal já fala, usa esse termo até. O médico falou que eu tenho algumas aderências e a gente já entendeu como que isso funciona. A gente pode dizer que sempre tem uma aderência? Fazendo uma cirurgia sempre vai ter uma aderência? A diferença é que algumas aderências não vão prejudicar o causador ou não?
sempre é muita coisa, mas na grandíssima maioria das vezes vai acontecer uma aderência. Às vezes ela é muito leve, que não causa problema nenhum, e às vezes ela acaba sendo um pouquinho mais importante, mais intensa, e aí acaba trazendo sintomas desconfortáveis à própria dor ao paciente. Cirurgias repetidas ali, você falou dessas cirurgias abdominais, né? Então, às vezes por uma doença ou um tratamento que vai precisar ser feito em várias etapas, mesmo que não seja utilizada em todas elas a cirurgia aberta, né? Quando ela vai por vídeo, sempre é problema? Não, não é sempre. Uma cirurgia convencional aberta, ela causa mais aderência do que a por vídeo. Tá. Então, a por vídeo, ela é, entre aspas, menos traumática. Ela causa, inclusive, menos dor no pós-operatório. Isso é uma das grandes utilidades da cirurgia por vídeo, quando ela é possível. Mas ela também pode causar aderência, sim. Cirurgias grandes na coluna. Recebi uma pergunta aqui do telespectador. Essa é a nossa entrevista mais assistida no YouTube, né? Causas de dores após cirurgias de coluna. Né? Então, isso é muito frequente. 30% até 40% dos pacientes que colocam, entre aspas, pino e parafuso na coluna, tem como queixa futura dores nas costas. E aí a gente tem algumas causas para isso, né? Um desbalanço na mecânica da coluna, prejudicando as articulações sacroiliacas, que fica na bacia, por exemplo, ou a própria formação de fibrose, que a gente estava falando de aderência, é algo parecido, só que na coluna, pertinho dos nervos que descem para a perna, né? Então, assim, cirurgia, para resumir, é o último caso, tá? Porque a gente tem a ideia, e os pacientes têm a ideia, de que a cirurgia vai cortar o mal pela raiz. Então, é essa ideia que nós temos, isso muitas vezes é verdade. Então, se eu tenho uma apendicite, eu tirar o apêndice, ok, acabou meu problema. Mas também você pode gerar dor. Pode gerar dor também. É que você tem que tirar. É que você tem que tirar. Tá com apendicite, exatamente, não tem outra opção. Então a gente tem essa ideia, cirurgia vai acabar com o meu problema, então vamos operar logo para resolver isso. Quando a gente fala de coluna, isso é um pouquinho mais delicado, né? Então vamos pisar no freio e cirurgia só quando de fato está indicado. Já vou trazer uma outra situação de cirurgia que também acontece bastante, que pode ser que precise operar, porque a pessoa está sem qualidade de vida. E aí, o que fazer, então, quando o benéfico é, de fato, fazer a cirurgia, tá? Já eu volto para perguntar. O Arlindo está na linha, tem pergunta para o doutor, conversa conosco de São Paulo. Oi, Arlindo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Gostaria de fazer a pergunta para o doutor. Pode fazer. A minha esposa, ela fez uma cirurgia da vesícula e foi em outubro do ano passado, do ano retrasado. Vai fazer 1 ano e meio, quase 2 anos, em outubro faz 2 anos, né? E ela sente muita dor no local ainda da cirurgia, a barriga parece estar bem inchada e no local do ponto fica repuxando como se tivesse alguma coisa puxando por dentro, né? E nós fomos até o doutor, a clínica, eles pediram ultrassom e disse que é referente aos nervos e pediu para ela que ela ficasse tomando um remédio omeprazol para evitar os gases, para evitar essas dores. Eu gostaria de saber do doutor se esse é o tipo de tratamento correto mesmo. Obrigada, Arlindo, pela pergunta. Doutor, como é que a gente ajuda o telespectador? Bom, Arlindo, então o que acontece? Para fazer a cirurgia de vesícula, é claro que é preciso fazer um corte, né, na região da pele para chegar até a vesícula. E ali também passam nervinhos, né? Então, o que pode acontecer? A lesão desses próprios nervos ou a cicatrização da pele e das camadas musculares estarem comprimindo os nervos. O omeprazol que você citou é um medicamento mais para o estômago, ele não é propriamente para a dor. O que pode ser feito no caso da sua esposa? Se for dos nervos mesmos, aqueles medicamentos anticonvulsivantes que eu citei no início da nossa entrevista, ou eventualmente alguns bloqueios. Então, no caso dessas cicatrizes, nós conseguimos identificar a região dos nervos com o uso de um aparelho de ultrassom, tá? E aí nós conseguimos fazer infiltrações extremamente guiadas na região daqueles nervinhos, olhando diretamente com a ultrassonografia. Esse é um passo bem interessante que pode ser utilizado para ela. Para isso precisa buscar provavelmente um médico especialista em dor mesmo, né? Sim, tem que procurar um especialista. Tá.
Senão ela vai dizer, não, mas está tudo dentro do normal, porque o médico está tentando justificar que a cirurgia foi um sucesso, resolveu o que tinha que fazer. Só que como consequência pode vir a dor e aí é um outro passo, né? É outro passo, começa tudo de novo, é outro problema. Vou abordar uma situação aqui que às vezes a pessoa está sem qualidade de vida, não consegue nem ficar em pé, por exemplo, escoliose, num grau muito elevado, né? Então você tem aí a cirurgia como tratamento para alguns casos. E é uma cirurgia que vai exigir, vai tirar muita mobilidade ali da coluna, né? Vai ajudar, a pessoa vai conseguir ter uma melhor qualidade de vida, mas muito mexido, é uma cirurgia bem grande. Sim. Vai vir a dor. De novo, é o próximo passo, se a dor vier, o próximo passo é buscar o especialista em dor, continuar fazendo sua reabilitação, tomando os remédios, mas quando é que pode começar a fazer isso? E se no pós-operatório nem foi tão complicado, mas depois de alguns anos a dor veio, e aí? Bom, escoliose, de fato, quando é necessária a cirurgia, quando de fato ela é bastante acentuada, a cirurgia é bastante extensa, né? Então, a gente costuma ver isso em crianças, adolescentes, com pino e parafuso quase na coluna inteira. Então, obviamente que isso vai mexer com a biomecânica da coluna, né? Isso vai mexer, inclusive, em todas as articulações da coluna que estavam, entre aspas, desviadas e vão ser artificialmente corrigidas. Então, alguns pacientes que fazem cirurgia de escoliose têm problema nessas articulações. Agora, voltando à questão da indicação de cirurgia, eu tenho visto resultados fantásticos com a fisioterapia em pacientes com escoliose. São quadros mais difíceis, mas, novamente, vamos optar pela cirurgia apenas nos casos mais complexos, tá? Para a gente evitar esse tipo de complicação. Que é todo o risco cirúrgico, né? Então são as horas ali no hospital, a internação depois. Sim, é uma cirurgia que não raro dura 10 horas. Não é brincadeira essa cirurgia. Não, não é. Aliás, até as outras, a gente estava falando até das cirurgias não estéticas, né? Das cirurgias que você precisa fazer por um câncer, enfim. Mas as estéticas, aquelas que você escolhe, também precisam ser colocadas na balança essa questão do risco. Porque a dor também existe até quando você vai fazer uma cirurgia estética, né? Uma abdominoplastia, por exemplo. Sim, acontece. Eu tenho pacientes com dores pós-abdominoplastia. Então é complicado, é realmente pesar ali o risco e o custo e o benefício, né? Doutor, vamos lá. Você falou de infiltrações. Por que muitas vezes, ao falar essa palavra, a pessoa fala, não, isso aí já fui, não sei. São vários tipos de infiltrações. É uma alternativa aí que pode ser usada de maneira inadequada e por isso pode ter ganhado uma fama ruim? Essa pergunta é bem interessante. As infiltrações também são conhecidas popularmente como bloqueios. Né? Vamos ao exemplo de um problema no nervo que passa entre duas camadas musculares do abdômen que pode estar machucado. Nós temos basicamente duas formas de fazer esse bloqueio, essa infiltração. Uma que nós médicos chamamos, entre aspas, de às cegas. O que significa isso? Ele é palpar aquela região, colocar a agulha e injetar a nossa substância. A chance de estar no lugar certo é bem pequena, é muito pequena. E isso é o mais feito, acredito. Isso é o mais feito, é feito no consultório, rapidamente. O que é o mais adequado atualmente? A fazer isso guiado pela ultrassonografia. Por quê? Porque a gente consegue identificar o músculo, a gente consegue identificar o nervo e a gente consegue enxergar a agulha que nós estamos introduzindo e a medicação que nós estamos introduzindo no local correto. Tá? Então, é muito importante atualmente que toda infiltração deva ser feita por um método de imagem como guia de precisão e segurança. E pode fazer em que lugar essa infiltração com a ultrassonografia? Lugar do corpo, propriamente? No consultório ou no hospital? Ele pode ser feito no consultório, desde que o consultório tenha uma estrutura básica e com liberação da vigilância sanitária para isso, ou eventualmente no hospital. Pacientes com dores crônicas muitas vezes estão sensibilizados, tudo dói mais nele porque ele está sensibilizado. Então, muitas vezes, nós utilizamos o artifício de uma sedação, como se fosse uma endoscopia, para que aquilo seja mais confortável para o paciente. E aí é fundamental que a gente tenha uma estrutura hospitalar para salvaguardar o paciente de qualquer risco.
Isso é interessante você falar, porque a pessoa está tão sensibilizada mesmo que a própria injeção para fazer a infiltração dói. E ela vai relatar uma dor maior ainda do que outras pessoas, sim, né? Sim, e assim, nós médicos, nós conhecemos todos os passos do procedimento, o paciente não. Né? Então, mesmo que esse procedimento não seja doloroso, o paciente está com medo a todo momento que ele possa ser. Nossa, não está doendo, mas já vai doer. Nossa, já esteve no dentista? Né? Começa a ver aquela broca, você fica com medo. Será que vai doer agora? Será que vai doer agora? E você fica tenso o tempo inteiro, todo. Até acabar. Né? Então, o paciente não precisa sofrer com isso. Ele pode receber uma sedação leve para que seja confortável. Esse bloqueio não é para sempre, né? A gente já conversou aqui em outras situações. Ele pode precisar... Pode precisar de outros, pode. Tá. Perfeito. Mas aí são outros passos, né? Qual que é a grande estrela dos novos tratamentos para dores neuropáticas, doutor? Nós temos hoje duas possibilidades bem interessantes, né? Uma nós chamamos de neuromodulação. O que é isso? Aí é um tratamento extremamente sofisticado, né? Um deles é a estimulação medular. Vamos usar novamente a neuropatia diabética como exemplo. Nós colocamos um eletrodo atrás da medula. Esse eletrodo é ligado a um gerador como se fosse um marca-passo. Ele é desse tamanhozinho assim, parece um marca-passo, que fica debaixo da pele, inclusive. E ele emite um impulso lá para a medula para inibir a dor do paciente. Tá? Esse eletrodo ele pode colocar na medula, se a dor for mais geral, mas ele pode ser colocado no nervo que está sendo lesado. Né? E existe um tratamento chamado de crioablação, extremamente interessante. Então vamos imaginar que um nervo, vamos usar o exemplo do nervo da virilha, que pode ter sido machucado durante uma cirurgia, esteja machucado. Guiado pelo ultrassom, eu posso colocar uma agulha que é extremamente específica. Na ponta da agulha existe uma região que ela vai ser resfriada por uma máquina, mas ela vai ser resfriada a menos 70, menos 100 graus. Muito, muito frio mesmo. Isso vai congelar o nervo. E congelando o nervo, ele é inativado e a dor melhora. Isso a gente tem feito bem mais recentemente no Brasil, que essa tecnologia chegou no Brasil há pouco tempo. Deixa eu falar bem popularmente, a gente perde aquele nervo, mas ele já não está servindo para muita coisa. Ele está servindo para doer, né? Exatamente. Mas você perde aquele nervo e tudo bem, isso não tem impacto nenhum. A gente não faz. Isso é um ponto muitíssimo importante. Os nervos, eles têm basicamente duas funções importantes, né? Alguns nervos, eles são só sensitivos. O que isso quer dizer? Que ele só vai transmitir informação de sensação, de calor, de frio, de dor, de tato, coisas do tipo. Alguns nervos, eles são motores. Eles vão fazer a gente mexer o braço, mexer o dedo, mexer a perna e por aí vai. Esses nervos a gente não pode inativar. Então, nervos que têm função motora, nós não inativamos. Nervos que têm função fundamentalmente sensitiva, nós podemos inativá-los sem muitas preocupações. Isso é muito importante e a gente sabe quais são os nervos passíveis de serem inativados e quais não são. Para fazer essa crioablação, você precisa de que ambiente ali? Hospitalar? Hospitalar. Ele não precisa ficar internado, o paciente, mas é preciso da aparelhagem hospitalar, inclusive, do ultrassom no centro cirúrgico, do anestesista no centro cirúrgico, de tudo isso. Então, o mais seguro é fazer isso em ambiente de centro cirúrgico. E aí você faz num segmento, o nervo, quando ele provoca essa dor, quando ele está ali só provocando transtorno, e não tem problema fazer a crioablação. É num pedaço, é nele todo? Como é isso? É em um pedaço, né? Normalmente ele está machucado em algum pedaço. A gente vai exatamente ali. Tá. Recuperação da crioablação é tranquila? É tranquila. A agulha, claro, ela vai ter que perfurar a pele e perfurar alguns músculos para chegar até o seu alvo. Então é comum que o paciente tenha desconforto depois dessa punção, né? Mas é um desconforto que pode ser tratado com analgésicos mais tranquilos, né? Eu não gosto muito desse termo, mas é bem popular. Eu vou fazer a pergunta assim, aí você me corrige se estiver errado, tá? É um procedimento minimamente invasivo? Esse termo é perfeito. Esse termo é perfeito. É um procedimento minimamente invasivo, o que não quer dizer necessariamente que ele seja muito simples, mas a invasividade dele, de fato, é bem pequena. O termo é perfeito. Perfeito.
Daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo. E aí chegou uma pergunta aqui muito legal, acho que dá para responder antes da gente sair. Antônio de São Paulo pediu para você falar um pouquinho de herpes zoster. E eu sei que herpes zoster provoca dor. É uma dor neuropática? Totalmente neuropática, né? Então, herpes zoster é uma das grandes causas de dores neuropáticas. O que é o herpes zoster? Não tem nada a ver com herpes labial e herpes genital. O herpes zoster é a reativação do vírus da catapora. Então, nós tivemos catapora na infância, atualmente, felizmente, a vacina, né? Minhas filhas já tomaram a vacina, mas a gente teve a catapora, ok. Aquilo provoca as lesões de pele e é cicatrizado sem maiores problemas. Só que o vírus não vai embora. Ele fica adormecido nos nervos, a vida inteira. Chega um momento em que há uma queda da imunidade. Pode ser causada por estresse, por alguma doença, por medicamentos. Aí o vírus acorda. Ele acorda e faz o quê? Ele caminha do nervo e chega até a pele. Quando ele chega na pele, ele provoca uma série de lesões extremamente dolorosas, normalmente de um lado só do corpo, em uma faixa assim. Pode acontecer em qualquer nervo do corpo. Só que nesse caminhar pelo nervo, ele vai machucando o nervo inteiro. Isso é o herpes zoster. Em alguns pacientes, 1 em cada 5, a pele cicatriza novamente, mas o nervo não. Aí ele tem o que a gente chama de neuralgia pós-herpética, uma das dores crônicas de mais difícil tratamento. O que é muitíssimo importante? E o recado aqui é para o dermatologista, é para o infectologista, é para quem recebe esse paciente no começo. Quanto mais cedo nós tratarmos essa dor do paciente, menores são as chances dessa dor se tornar crônica. Então, precisa tratar a dor do paciente de forma precoce, de forma efetiva, com medicamentos e com os procedimentos minimamente invasivos. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco a gente continua falando um pouquinho de herpes zoster, porque tem outra pergunta. E continua falando também sobre, além da crioablação, tem a outra técnica, outra possibilidade também de ajudar aí no tratamento das dores neuropáticas. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre os tratamentos para dores neuropáticas com o Dr. André Mansano. Ele é médico intervencionista da dor. O programa é feito para você que nos assiste e com a sua participação. Ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Em todas as nossas redes sociais você também consegue participar, acompanhar, assistir a programação, mesmo quando você está fora de casa ou num cômodo sem TV, tá bom? Vai lá no YouTube que eu sou fã, HIT TV. Se inscreva e ative as notificações. Doutor André, falávamos sobre herpes zoster. Tem tratamento então para essas dores terríveis? Tem tratamento. Quanto antes essa abordagem começar, melhor. Isso. E aí você deu recado para os médicos que têm primeiro contato com esses pacientes. Porque muitas vezes, eu já ouvi, você que está em casa já deve ter ouvido muitas vezes. Ah, o doutor falou que é herpes zoster. Essa dor que eu tive, então, é decorrente de herpes zoster. Ponto. Ponto. Não é ponto não. Tem que tratar de forma intensiva. Tá. E para você não cronificar a dor. Porque dor crônica tem uma definição para ela. A dor crônica é aquela dor que dura mais do que 3 meses no ano. Então, se o herpes zoster, falando do herpes zoster, se a pele cicatrizou e a dor permaneceu por mais de 3 meses, é uma dor crônica. Tá. Certo. Vamos falar então da crioablação, nós já falamos, precisa fazer em ambiente hospitalar, é minimamente invasivo, não significa que é simples, e a partir do momento que você então congelou aquele pedaço do nervo, final, acabou a dor? A dor melhora muito agora. Claro que aquele nervo pode, entre aspas, regenerar. Tá. O procedimento pode ser repetido. Perfeito, Né? perfeito. Mas aí também você faz de novo. E é um paciente que ele vai manter um contato, né? Sim, é um paciente Tá que em tratamento. Exatamente. Ele vai seguir em tratamento. Aliás, ele não vai nunca querer ter alta. Essa também é uma questão importante da gente falar, né? O paciente tem medo. Tem não, medo doutor, de... não me libera não, por favor. Tem medo eu quero de ter voltar alta. daqui 6 meses. Exatamente. Até quando tá fazendo o desmame de remédio, né, doutor? E a neuromodulação, que é fantástico, a gente falava sobre isso no intervalo. Então você coloca uma espécie de marca-passo, e aí tem, ou pode ser, são várias regiões que você pode aplicar. São várias isso. regiões. Quem decide é você. Quem decide é o médico de acordo com o tipo de dor do paciente, a localização do dano ao nervo que o paciente apresenta. Né?
perfeito. Vai apitar no aeroporto e no banco. Vai apitar no aeroporto do banco, o paciente recebe um documento que ele tem aquilo, né? Então isso não é um problema, mas é uma particularidade. Perfeito. Chegaram algumas outras perguntas. Esse procedimento da neuromodulação é um pouco mais complexo do que da... Ele é, do ponto de vista de procedimentos minimamente invasivos, ele é o mais invasivo dessa turma toda, né? Porque envolve, inclusive, um pequeno corte para colocar um marca-passo debaixo da pele, né? Um corte de 2, 3 centímetros. Ele é o mais complexo, sim. Quem é que controla isso? Qual o tipo de manutenção que esse equipamento precisa? Essa pergunta é importante. Então, assim, nós temos basicamente 2 controles. Um controle fica com o paciente que tem funções básicas, basicamente de aumentar a intensidade daquele estímulo do eletrodo, diminuir a intensidade desse estímulo, ligar e desligar o eletrodo, tá? O médico em si, ele tem um tablet que tem funções extremamente mais avançadas, que ele vai conseguir configurar toda a estimulação, todos os parâmetros físicos da estimulação, que obviamente o paciente não pode mexer, porque ele não teria um conhecimento para isso, né? Então nós temos esses 2 tipos de controle que são feitos, entre aspas, por telemetria, ou seja, eu chego com um sensor perto daquele marca-passo e esse sensor se comunica com o computador, com o tablet. Aí tá tudo indo bem, doutor. O paciente colocou, tá fazendo a neuromodulação, colocou o marca-passo ali, tá indo tudo bem. De repente ele fala, acho que tá desregulado. Pode acontecer? Pode acontecer, ele vem ao consultório, nós vamos interpretar o que está acontecendo, eventualmente nós precisamos estimular, porque o eletrodo ele tem vários pontos de estimulação. A gente precisa aumentar a área de estimulação ou aumentar a intensidade da estimulação ou eventualmente aumentar algumas características físicas, que aí seriam muitos detalhes, como a frequência, a amplitude de onda, aí é bem complicado mesmo, mas só o médico consegue fazer isso com um computador mais avançado. O paciente vai te procurar porque está sentindo dor. Isso. Piorou, a qualidade de vida piorou, dor voltou, então ele te procura e aí todos esses critérios vão ser revistos. Precisa tirar, precisa trocar esse aparelho? Antigamente, esse aparelho precisava ser trocado porque ele tinha o que a gente chamava de bateria primária. Ou seja, acabou a bateria, tem que colocar uma nova bateria. Atualmente, essas baterias são recarregáveis e é uma tecnologia absurda, tá? Então, essa bateria não precisa ser trocada, mas é preciso recarregar usualmente uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, também por telemetria, ou seja, também com um sensor que não precisa, obviamente, ligar o paciente na tomada, obviamente. Legal. Né? Aí o pessoal está escutando em casa, está falando, legal, eu sofro com dores, vou querer colocar esse marca-passo. É para todo mundo que tem dor crônica? Não, não é para todo mundo. Isso é para dores neuropáticas específicas e para dores neuropáticas que não melhoraram com os tratamentos menos invasivos, né? Então isso é muito importante. É muito comum que quando o paciente ouve um tratamento que ele não conheça, poxa, ele queira optar por isso, né? Porque é uma esperança, mas tem que ter calma e tem que avaliar se aquilo tem chance de melhorar o seu quadro em específico. De novo, aquela escadinha que o doutor vai mostrar na consulta, né? Você vai tentando que é menos complexo, não adianta querer atingir ali o que tem de mais avançado, que pode não servir para aquele caso específico, Exatamente. Né? Trata o paciente, não o problema, na verdade, Exatamente. né? Várias perguntas chegando aqui. E eu vou fazer uma que a gente já conversou no intervalo, não é uma dor neuropática, mas é uma pergunta bem frequente aqui no Consulta ao Doutor. E toda vez que o doutor André vem, eu posso ter certeza que virão perguntas sobre fibromialgia. A Mari, de São Paulo, conta que tem 74 anos, é diabética, tem fibromialgia. Atualmente ela toma os medicamentos, ela fala o nome deles aqui e pergunta se só com remédios é suficiente para tratar o problema. Mari, né? Mari, pergunta importantíssima, porque 3 a 4% da população brasileira sofre com fibromialgia. Vamos explicar uma coisa que é muito importante. O primeiro passo, e o passo mais importante, é um diagnóstico correto. Por quê? Porque muitos pacientes que têm diagnóstico de fibromialgia, de fato, não têm a doença. Por quê?
Porque existem outros problemas que causam os mesmos sintomas, que causam dores pelo corpo inteiro, que causam depressão, que causam cansaço, insônia, que são os sintomas mais comuns da fibromialgia, né? Eu posso citar alguns exemplos de problemas da tireoide, podem causar isso, deficiências vitamínicas podem causar isso, algumas infecções crônicas e algumas doenças reumatológicas. Então, por exemplo, acima de 50 anos, é obrigatório que se investigue uma doença chamada polimialgia reumática, que costuma dar muita dor e o paciente piora disso de madrugada e de manhã absurdamente. Agora, sendo fibromialgia, e quando eu falo sendo fibromialgia, é que nós excluímos todas as doenças possíveis. Aí a gente pode chamar de fibromialgia. Eu posso garantir para você que o tratamento única e exclusivamente medicamentoso não é suficiente. Não é suficiente. Então, o que mais melhora o paciente de forma isolada, ou seja, se eu for escolher um tratamento, é a atividade física regular, independente de qual seja. Pode ser atividade que nós chamamos de aeróbica, caminhar, natação, corrida, pode ser atividades que são de musculação, por exemplo, também podem ser igualmente benéficas. O mais interessante é unir o útil ao agradável. Tem algo que você goste mais de fazer? Ou tem algo que é mais fácil para você fazer? Tem gente que é muito difícil fazer natação, porque não tem um ambiente para fazer, mas para caminhar é muito fácil, né? Então, a atividade física é fundamental. Medicamentos são importantes, sim. E psicoterapia é muito importante. Eu sempre falo isso aqui. A psicoterapia tem um poder analgésico na fibromialgia tão importante quanto os medicamentos, né? Então, quem não faz psicoterapia perde um tratamento tão eficaz quanto a medicação. E curioso que os pacientes vão para a medicação, mas a maioria não vai para a psicoterapia, né? E existem outros tratamentos, como por exemplo a acupuntura, que também é muito bem-vinda nesse tipo de paciente. Vamos preparar para dar um recadinho enquanto eu chego até lá. Você falou de acupuntura e também é uma pergunta que sempre chega aqui. Então eu vou fazer só acupuntura. O doutor falou que tem que fazer atividade física, eu vou fazer só atividade física. Só psicoterapia. Separado pode não fazer o efeito do todo, né? De tudo junto. Explica um pouquinho enquanto eu chego até lá, por favor, doutor. Isso também é muito importante, né? Então, o tratamento do paciente com dor crônica, nós chamamos ele de multidisciplinar, né? Então, vários especialistas vão em conjunto trabalhar para que o paciente tenha um melhor sucesso no tratamento. Então, muitas vezes, dependendo do tipo de paciente, a fisioterapia é o tratamento mais importante, mesmo que o paciente tenha que fazer outros tratamentos. Em alguns pacientes, a medicação é o mais importante. Em outros pacientes, a psicoterapia é o mais importante. E em alguns pacientes, a intervenção, alguns procedimentos médicos são a parte mais importante. Mas o que é muito fundamental é que o paciente faça um tratamento multidisciplinar. A Helena de Poços de Caldas, Minas Gerais, conta que o marido dela, o Benedito, fez uma cirurgia no estômago 30 anos atrás, doutor. E recentemente ele começou a sentir uma dormência nos pés. Ela está assistindo a entrevista. Pergunta se isso pode ser relacionado à cirurgia ou se é um sintoma de outra coisa. Boa pergunta. Assim, pode. Dependendo do tipo de cirurgia que se faz no estômago, o paciente pode ter dificuldade na absorção de algumas vitaminas, em especial a vitamina B12, que sabidamente é muito importante para a saúde dos nervos, né? Então é preciso investigar se tem um problema nessa vitamina. Mas, sendo que a cirurgia foi há tanto tempo, eu imagino que a causa desses sintomas seja outro que não a cirurgia, é preciso investigar sim. Você falou da B12? Isso. E é importante lembrar, porque quem faz bariátrica ou precisou fazer uma cirurgia no estômago por outro motivo, precisa se repor essa B12. Essa B12, né? Exatamente. E aí depois vai sofrer com dores, algo que você podia ter feito, começado desde sempre, né? E outras pessoas que precisam repor muitas vezes são pessoas veganas ou vegetarianas, né? Não consomem proteína. Que consomem menos esse tipo de vitamina, precisa fazer um controle também. Muito legal. Então, lembrar de manter aí seu checklist em ordem, saúde em primeiro lugar. Outras perguntas que chegaram aqui. A Alzeni de Brasília está com uma dor no pescoço faz 6 dias. Pode ser por conta de labirintite? Tem relação, doutor? Não.
Não, a labirintite ela não causa dor, ela vai causar mais a tontura mesmo, né? E falando um pouco da labirintite, muitas vezes isso é um probleminha, porque no ouvido tem algumas pedrinhas que ficam flutuando num líquido para saber como que a gente está virado a cabeça para cá ou para lá. Então, um otorrino é o melhor, o otorrinolaringologista é o melhor especialista para avaliar esse tipo de problema, mas não tem relação de labirintite com dor no pescoço, não. Doutor, exames necessários para diagnosticar as dores neuropáticas? Tá. Nós temos exames para tentar diagnosticar a causa, né? Então, por exemplo, deficiências de vitamina podem causar dores neuropáticas. Covid pode causar dor neuropática. Saiu um trabalho recentemente mostrando um aumento muito expressivo de dores neuropáticas em quem teve Covid. Então, exames de sangue são fundamentais. E para documentar se aquele nervo está lesionado ou não, nós temos um exame chamado eletroneuromiografia. É um exame específico que é feito com algumas agulhinhas próximo da região dos nervos, onde o médico que é especialista nisso vai medir a condutividade elétrica de cada nervo para documentar se eles estão lesionados ou não. Perfeito. E muito do que o paciente te conta também, né? Porque você pode não descobrir a causa e tratar do mesmo jeito. Pode. Em alguns casos, infelizmente, nós não conseguimos descobrir a causa. Talvez sejam até doenças que nem foram descritas na medicina ainda, né? Porque a gente evolui, claro, com o passar do tempo. Mas aí a gente vai tratar a dor, que é aquilo que mais está incomodando o paciente. Mas antes a gente precisa excluir as causas mais graves, inclusive. Você falou da Covid, do trabalho recente, a gente não sabe se isso vai a longo prazo trazer um prejuízo em quem teve ou não, se é uma coisa de um pós-Covid imediato ou se vai se alongar mais. Mas tendo essa informação e esses estudos, você volta para contar para gente. Uhum. De todo jeito, já se sabe que precisa fazer um check-up, tem que ir ao médico. Tem que ir ao médico. Depois de Covid. Tem. E o melhor é não pegar. O melhor é não pegar. A gente está vivendo aqui um momento que segue difícil, não melhorou. A gente tem só mais informação hoje, né, do que antes, protocolos para tratar, enfim, mas manejo, né? Mas o importante é lembrar que o melhor é não pegar. É não pegar, com toda certeza. Tomar todo cuidado. O tempo está acabando, doutor. É importante lembrar para quem está nos assistindo que sofrer com dor, às vezes não dá para sanar, Denise. O médico falou que não tem jeito, não dá para sanar. Muito subjetivo falar isso, porque às vezes melhora um pouco, melhora muito a qualidade de vida do paciente. É muito subjetivo e o que é importante também é que assim, as pesquisas na área de dor crônica elas estão avançando demais, né? Então, se você ouviu, por exemplo, há 10 anos que não havia uma solução, é possível que agora tenha, né? Então não desista não, se mantenha informado e procure bons profissionais para que você possa ter uma qualidade de vida melhor, porque viver com dor é muito difícil. Quem tem dor tem pressa, adoro quando você fala isso. Tem pressa. Tem pressa mesmo. Eu vou passar os contatos do doutor, também uma maneira de você se manter informado, sempre tem notícias lá da área da dor para você apreciar. No Facebook, Medicina da Dor, é a fanpage do doutor. Medicina da Dor. E o pessoal comenta mesmo, né, doutor? Uhum. Pede orientação. Bastante. E o Instagram, @Dr. André Mansano. Então, doutor abreviado, André Mansano. E o www.doutorandremansano.com.br, doutor abreviado de novo, drandremansano.com.br. Doutor, eu adoro quando você vem aqui, tem das novidades aí da Covid também, você volta para contar pra gente e falar de dor com essa leveza. É muito gostoso, né? Da gente poder levar a informação que vai fazer com que o telespectador e aí o paciente consiga ter um resultado bom para a vida dele. Obrigada, viu? Eu agradeço sempre, vou sempre voltar quando você convidar. Está sempre convidado, doutor. Obrigada. Beijo para a família. Para a sua também. Para você que assiste a consulta ao doutor, nosso muito obrigada. É sempre uma alegria levar informação de qualidade. Você continua aí conversando conosco nas redes sociais da HIT, tá bom? HIT TV lá no YouTube, você assiste a toda a programação sempre ao vivo e depois de cada programa os vídeos sobem para você ver e rever a hora em que você quiser. Fiquem com Deus, até amanhã, tchau!